Mas ele tem uma razão porque ele quer fugir. Os ninivitas são bárbaros, eles destroem tudo que eles pegam, eles conquistam. Jonas procura fugir, irmão. Jonas procura a se esconder dos planos, dos projetos de Deus, devido a ele saber quem era aquele povo, devido a ele saber qual era a forma que aquele povo utilizava para poder ali trazer humilhação, para trazer dores, para trazer sequelas, consequências sobre a tal pessoa. A Bíblia afirma em Jonas capítulo 3, louvado seja Deus, que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive, cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias será subvertida. Ainda daqui a 40 dias, percorreu a cidade de Nínive e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, meu amado. Aqui não está dizendo que começou o menor, o pequeno, a proclamar o jejum. Não começou o menorzinho, aquele mais inferior, aquele mais recanteado, aquele mais escondido, não. A Bíblia diz que começou foi o maior, a liderança, aquele que está mais em uma altura mais elevada, não porque ele está em uma altura mais elevada que o menor é inferior, nada disso. Porque diante de Deus o menor é como o maior e o maior é como o menor, é a mesma coisa. Mas eu falo assim pela forma que Deus ele te constituiu, pelo auge que Deus te colocou, no auge que Deus ele tem te elevado, a estatura que Deus tem te colocado. Então, meu amado, parte de você a iniciativa. E quando parte de você a iniciativa, você pastor, você presidente, você missionário, você diácono, deputado, você ateu, você budista, você cartomante, você, a cada um de você médico, médica, a cada classe de pessoas que sejam religiosos ou não religiosos, parte de você que o qual Deus colocou em um lugar para estar liderando, em um ponto central em que se refere o primeiro assunto que chega primeiro a você, meu amado. A primeira pergunta ou a primeira palavra direta para poder se buscar algo em um reinado não chega primeiro ali a nenhum copeiro do rei. Apesar que no reinado persa sabemos que Neemias ele era carregado sobre a questão dos alimentos do rei. E Neemias estava ali preparado e ele comia, ele se alimentava do alimento, ele provava os alimentos, e se o alimento tivesse envenenado, provavelmente era o copeiro que morria, porque ele tinha que experimentar primeiro. Então aqui estamos diante desta palavra, no livro de Jonas capítulo 3, que a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. A primeira vez Jonas não foi, ele procurou a descer a Jope e pagar o navio para Tarsis. Jonas capítulo 1. E como ele disse, Jonas, ele vem da raiz, a raiz de Jonas, vem do hebraico. Jonas vem do hebraico,
Yonar. Jonas vem do hebraico. E o feminino desta palavra é Yona, que significa pomba. Jonas, ele por sua vez, Deus o chamou para o propósito. Lembra que para poder aquela cidade ser perdoada, Deus não levantou qualquer pessoa. Deus não levantou qualquer um para pregar a palavra. Deus não levantou qualquer um para liberar um decreto, nada disso. Deus levantou um profeta para entregar um recado. Deus levantou alguém que estava já debaixo da poderosa mão, que já ouvia Deus, que já sabia como era a forma que Deus falava e fala. Então Deus não levantou qualquer pessoa. Deus poderia levantar qualquer pessoa, mas Deus não levantou qualquer pessoa. Deus levantou um profeta. Deus levantou Jonas. Mas muitas vezes aqui nesta palavra tem profetas, tem profetisas ainda no mundo, ainda na terra, que se comporta como Jonas se comportou. Deus está chamando para um grande avivamento, para um grande despertamento. Deus está chamando para um momento de humilhação, um momento de se arrepender, um momento de se voltar para Deus, um momento de se entregar para Deus, um momento de viver a essência da verdade de Deus. E amados, há muito tempo você tinha jejuado, há muito tempo você tinha orado, há muito tempo, tem muito tempo que você tem feito esta ação. Tem muito tempo que você tem buscado a Deus verdadeiramente como agora. E eu acredito que agora, de agora em diante, a sua busca a Deus será mais intensa. Porque é intermédio da humilhação, é intermédio da busca, é intermédio da entrega da sua vida completa a Deus, que Deus ele ouve, que Deus ele busca verdadeiramente os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 22, 23 em sequência. A Bíblia afirma que Jeremias 33, versículo 3, Jeremias estava preso no pátio da guarda. E Deus falou com o profeta, dizendo: clama a mim e respondeste-ei. Você lembra que no livro de Êxodo 3, verso 8, a Bíblia vai dizer que Deus, ele ouviu o clamor do povo e por isso ele desceu para livrar. Deus ele desceu para livrar o seu povo, porque o povo se arrependeu, porque o povo entendeu que tinha que voltar para Deus, se voltar para a sua palavra, você se voltar para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então se prepare, porque haverá mudança no Brasil e no mundo. Então se prepare, porque Deus ele vai estabelecer primeiramente, Deus ele vai começar a converter os maiores, Deus vai começar a converter os grandes, e vai chegar esta convenção até o pequeno, meu irmão, até você. Esta convenção, ou seja, essa transformação, lavasse a calabanto que faz, imenei que a sebe a caia nai a su, nanamanto que menece aravachandarai. Chegará também até você essa transformação, esse despertamento, esse despertar em levantar, em oração, em busca, em jejum, em oração, em entrega a Deus. Ei, há muito tempo você não tem mais jejuado, há muito tempo mais você não tem orado como deveria orar, há muito tempo você não sabe mais o que é um jejum, não tem se entregado verdadeiramente ao jejum da forma que tem que ser. Mateus capítulo 6. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, meu irmão, irmã,
a cada um de vocês também que está aí e está prestando atenção nesta live, no que Deus ele tem para falar contigo nesta live. Deus, ele, quando vê um coração aquebrantado, uma pessoa que se arrepende verdadeiramente e deseja aceitar a vontade de Deus e abandonar os seus feitos de pecados, seus atos pecaminosos, Deus ele entra em ação. E quando Deus ele entra em ação, aí agora eu posso lhe dizer que haverá uma mudança. Que haverá uma mudança na sua história. Labra xarabacalabando que é fácil. Haverá uma mudança na sua vida. Deus ele vai entrar na tua história, que vai mudar de tal maneira que você verá quem é o Deus que você se entrega hoje, 5 de abril, que você se entrega hoje para se colocar, tanto você como a sua família, a sua vida, diante dele em oração. Deus vai te mostrar quem ele é para mim, para você. Aí vai o recado de Deus para você. Porque quando Jonas entrou a pregar a palavra de Deus, Jonas ele entrou a proclamar a verdade de Deus, Deus ele foi tão grande em misericórdia com aquele povo, porque Deus viu que o povo se arrependeu. Ei, amados, se não houver pregação, a cada órgão competente que ouve esta live, se não houver a ministração da palavra, se não houver Deus operando intermédio da palavra, não tem de maneira nenhuma um arrependimento. Entenda aqui, enquanto Jonas queria fechar a porta, enquanto Jonas queria decretar que a porta fosse fechada da palavra para que o povo não fosse salvo, para que o povo não se arrependesse, Jonas na terra dele já tinha pedido a Deus que Deus o matasse, que Deus o destruísse, aquele povo. Entenda, mas Deus ele tem algo diferente para você. Deus tem algo diferente para a tua vida. O projeto de Deus aqui não é te matar, mas o projeto de Deus aqui é te salvar intermédio da humilhação, intermédio do jejum, intermédio da entrega da sua vida totalmente para Deus. Intermédio de você se entregar para Deus, para viver a sua vontade. Aí significa que Deus ele vai se levantar do trono, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que Deus, quando o próprio João na ilha de Patmos ele tem a revelação, o Apocalipse, ele vai falar que viu um novo céu e uma nova terra. Ele viu tudo isso, mas teve um momento também que ele viu aquele que estava sentado no trono se levantou. Deus se levantou e disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E é o momento agora, irmãos, é o momento de você entender que há um só Deus. Há momento de você entender que há somente uma vontade. Há momento de você entender que a vontade de Deus, ela é a única que pode permanecer sobre a minha vida, sobre a tua vida. A vontade de Deus, ela é única e ela é a verdadeira. Eu quero neste momento convidar você a ler comigo um trecho em Jonas capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizia: arrependei, ainda 40 dias será subvertido a cidade, será destruído a cidade, daqui a 40 dias seria destruído a cidade. Jonas, ele começou a pregar dizendo: olhe, se arrependa, entre em um arrependimento, se arrependa diante de Deus.
Comece a abandonar estes pecados que estão sendo camuflados. Esses pecados que você tem escondido e achando que ninguém está vendo. O homem pode até não ver, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar para Deus. É tempo de se entregar a Deus e viver a sua palavra. Jonas entrou na cidade e começou a pregar, começou a dizer: arrependei-vos. É o que eu estou fazendo aqui agora, pregando, anunciando a verdade de Deus para você. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Talvez este coronavírus 19, ele já tem um período já avançado. Quanto tempo? Quanto tempo ele já tem? 2 meses? 3 meses? 1 mês? 2 meses? Quanto tempo ele está aí existindo sobre a terra? Há quanto tempo ele tem prevalecido? Mas quando, meu amado, a igreja ela entra de uma forma, posso dizer e colocar sobre uma forma, o Brasil e todo mundo em um só propósito, aí sim, aí Deus ele entra. Porque você entendeu a vontade de Deus, mas não é buscar a Deus somente agora. No período desta virose, desta pandemia que está assolando. Nada disso. É buscar a Deus agora e sempre. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto se está perto. Vai chegar um momento que vai chegar em pessoas buscarem a Deus. Em buscar a Deus como agora estão buscando. Como agora estão buscando ao Senhor. Amados, é preciso Deus fazer o quê? Deus permitir o quê? Para poder você se achegar a Deus. E você que talvez tem vivido uma vida de homicida. Talvez você que tem vivido uma vida aí totalmente errada diante de Deus, aí no tráfico ou na prostituição, vendendo o seu corpo. Talvez você que tem trabalhado aí de uma forma errada, vivido como Zaqueu vivia. Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Talvez você tenha vivido, não que cobrador de impostos é um trabalho errado, nada disso, porque Gênesis 3:19 diz que o homem comerá do suor do seu rosto. Não, irmãos. A questão é que ele era publicano, ele era maioral, ele era chefe dos publicanos. Ele tinha autoridade superior sobre ele, ele também era uma autoridade que pessoas estavam debaixo do seu comando, da sua ordem. Pessoas que trabalhavam também na mesma função que ele, mas ele era o cabeça, ele era o que liderava. Então a mesma forma para você, a mesma forma é para você que nos ouve, você líder, você também não líder, você membro congregado, você que não congrega ainda. Até uns momentos atrás eu quero te dizer que há um caminho de esperança, há um caminho de esperança para a nossa vida, para a sua vida. Há um caminho de positividade que pode mudar totalmente o teu viver, que pode mudar totalmente o teu ser, a tua história, a tua vida. Ainda há uma solução. Ainda há uma solução. Aquebrante o seu coração diante de Deus. Aquebrante o seu coração. Abandone as drogas, abandone tudo que tem te contaminado, que tem destruído você. Abandone o erro, abandone a mentira, abandone o engano, abandone a blasfêmia contra Deus. Talvez quantas vezes você falou, se levantou até contra Deus. Talvez quantas vezes você se levantou até contra ministérios. Ei, também vocês, órgãos competentes, é preciso rever as situações, é preciso rever os artigos, é preciso rever o que está escrito, e é preciso entender sobre
Constituição que é claramente, que vocês sabem muito bem, que nós vimos que lá no livro de Mateus 16, a Bíblia diz que portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Já imaginou? Nós sabemos que esta pandemia que está assolando se levantou, aí vem a ordem, fechar as igrejas, irmãos, fechar os ministérios. Ei, é dali que você vai ter um conforto para a sua vida, uma palavra de positividade para a sua vida, uma palavra que pode transformar você e colocar você a crer que ainda há um Deus que muda a história do Brasil, que há um Deus que pode cessar o vento, acalmar o mar e trazer a restauração para você. Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar este quadro, Deus vai mudar esta situação. Talvez você já está desesperado porque não está saindo, está na quarentena, está se precavendo para não trazer certos problemas, dificuldades para a tua família. Eu quero te dizer, meu amado, que ainda tem um lugar que você vai achar algo para poder confortar o teu coração. Ei, vocês, órgãos competentes, eu quero bater aqui nesta tecla. Os ministérios, a casa de Deus, vários ministérios, seja ele grande, seja ele ministério pequeno, é uma porta que o qual é para acolher todos. Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados. As pessoas que estão cansadas, agora é o momento de ir para a casa de Deus. Eles buscam a Deus não somente agora, mas já buscavam antes, mas agora será um início que será repetidamente a busca, será repetido a busca diária. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, a porta da casa de Deus está fechada. O cansado, o ser humano que está cansado vai buscar a Deus, e a casa de Deus, a porta está fechada. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, está indo os oprimidos buscar ao Senhor, a porta da casa de Deus está fechada. Os oprimidos, sobrecarregados de muitas coisas, de muitos problemas, o sobrecarregado busca a casa de Deus e a porta da igreja está fechada. Os oprimidos, os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e Deus diz: e eu vos aliviarei. Amados, estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo o momento crucial, momento esse que sabemos que o Senhor ele está voltando. O Senhor está voltando, não é tempo mais de brincar com Deus e nem com as coisas de Deus, irmãos. Eu quero te dizer, eu quero passar uma palavra aqui para a sua vida. Livro de Atos, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 37 a 38. Diz assim: trouxeram-nos apresentando-os na sinagoga, no sinédrio, o sumo sacerdote, e interrogaram-os, dizendo expressadamente: vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, em nome de Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e queres lançar sobre nós sangue desses homens? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entenda aqui Atos 5, 26 a seguir. Nisto, indo o capitão e os guardas, trouxeram-se sem violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. Atos 5, 36 em sequência. Porque antes destes dias se levantou Teudas,
insinuando, se ele alguma coisa ou qualquer qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disso levantou-se Judas o Galileu. No dia do recenseamento, do escrever ali, alistar-se o nome, disse, levantou-se Judas o Galileu, 37, Atos 5, 37. Depois disso levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, levantou muitos consigo, também estes pereceu, e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora eu vos digo, dai de mão, olhe só, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se estes conselho, ou esta obra vem de homem, perecerá, não vai avante. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejas porventura achado lutando contra Deus. E concordaram com ele. Você entende, amado? Aqui, a cada órgão competente, aqui quem falou isso aqui foi um mestre chamado Galileu. Ele era professor da época e os seus ensinamentos eram caríssimos, porque era mestre, ele era mestre, ele ensinava e o povo estava totalmente apto no seu ensino, e não era qualquer ensino, era ensinos de relevância, ensinos avançados. Mas aqui nós estamos vendo que o próprio Gamaliel disse, olha, dá de mãos a esses homens, dá de mãos a esses homens e deixa eles, porque se as obras que eles estão fazendo, se a casa de Deus porta aberta, não, pastor, não, irmão, é para poder precaver os irmãos do coronavírus. Entenda, amados, a igreja, a oração, o jejum, a busca a Deus é a única forma que pode nos proteger dessa situação e dar um basta em tudo isso. Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Entenda que no versículo 7 vai dizer que 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui vem o próprio Gamaliel, nesta palavra, está dizendo que temos que deixar a obra de Deus seguir, não impedir a obra de Deus, não parar a obra de Deus, porque você pode até liberar um decreto para fechar, sim, os ministérios, fechar, muitas portas fecharam, tudo mais, muitas portas estavam fecharam, mas sabemos que o próprio Gamaliel, que era um mestre na época e renomado, seu nome era muito conhecido, ele disse, dá de mão esses homens uns aos outros e deixa eles, porque se as obras que ele está fazendo é de homem, eles vão perecer, não vai avante, ou seja, o coronavírus vão pegar neles, eles vão adoecer também. Se a obra que eles estão fazendo é de homem, eles vão adoecer. Mas se a obra é de Deus, para que nós, olha o que Gamaliel diz, para que nós não venhamos a nos achar pelejando, lutando contra Deus. E aqueles homens entenderam e concordaram com ele. Você tem que concordar com esta palavra, irmão. Você tem que entender o que a palavra de Deus está nos ensinando nesse momento. Jonas, ele pregou, ele anunciou. Aí agora vai do arrependimento do coração do povo, que é o Espírito de Deus.
que faz a obra. É o Espírito de Deus que transforma. Não, eu vou jejuar para Deus tal, eu vou jejuar na presença de tal Deus, de tal outro Deus. Ei, eu quero te convidar para jejuar na presença do único Deus, o único Deus criador de tudo e que inclusivelmente criou até você. O Deus verdadeiro. Está chegando o tempo, irmão. Está chegando o tempo da colheita. A foice já está preparada. Os frutos já estão maduros. A vinha já está madura. O Senhor, Ele vai colher Ele vai fazer a colheita. Está chegando o tempo. É tempo de não mais rasgar as nossas vestes, mas é tempo de nós rasgar o nosso coração. É tempo de nós abrir o nosso coração e dizer: Deus, entra, faz morada aqui. Faz morada na minha vida, permanece aqui. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de se entregar a Deus e dizer: Deus, eu quero viver a tua vontade, a tua palavra, ela é verdadeira e eu sei que a tua vontade em mim, ela é melhor do que eu viver qualquer vontade. Ei, talvez você tenha vivido vidas de balada um dia, outro. Tem vivido vários dias de festas, dias escuros. A cada dia uma balada diferente, a cada dia uma festa diferente, a cada dia um tipo de droga diferente, a cada dia se destruindo de uma forma diferente, e ainda diz: não, estou me destruindo. Deus, Ele quer mudar a tua história, irmãos. Deus, Ele quer mudar a tua vida, e é hoje, a partir de hoje, que Deus, Ele muda a tua história. A partir de hoje que Deus, Ele entra na tua vida. Que Deus, Ele possa aplicar esta verdade no teu coração. Porque Jonas, ele foi com propósito. Jonas tinha propósito. E o propósito de Jonas era fazer a vontade de Deus. Depois que ele passou pela prova, ele entendeu. É preciso você passar pela prova para entender qual é a vontade de Deus na tua vida. É preciso Deus fazer o que agora, para poder você entender o que Deus, Ele quer fazer na tua vida. É preciso o que Deus fazer. Aí está o coronavírus 19. Que muitas pessoas já estão morrendo só em falar do coronavírus. E pessoas que até não tinham nenhum vínculo, não tinha nenhuma intimidade com a presença de Deus, porque não orava, não buscava. Agora estão buscando, estão orando, estão frequentando a casa de Deus. Não feche. Não feche a obra de Deus, porque senão você vai lutar contra Deus. Em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que quando Saulo ele estava indo a Damasco, ele respirava ameaças e morte. Saulo era uma autoridade da época também. Mas Deus derrubou Saulo do cavalo. Deus tirou ele, foi do cavalo. Deus derrubou ele. E disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ei, por que tu me persegue? Deus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Porque está me perseguindo. Saulo estava perseguindo os irmãos. Mas desde quando você persegue a igreja de Cristo, prepare-se, porque você está lutando contra Deus. E até o momento, somente um que Deus deu a permissão de viver, de permanecer vivo, Êxodo 32, versículo 22, certamente esse foi Jacó. Eu quero ler contigo esta palavra. Amém? Segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia. Quando passares a glória, eu te porei em uma fenda na penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Agora vamos para Gênesis. Gênesis 32. Se você tiver com a Bíblia, acompanha aí. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Gênesis 32, 22.
Gênesis 32, 22 diz, 23. Gênesis 32, 23. Tomou-os, fê-los passar a ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe nas artículas da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, na luta com Deus, e disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Entenda que em Êxodo 32, 22, diz que Deus colocaria Moisés na penha da rocha para Moisés ver somente Deus pelas costas, não a face de Deus, porque ninguém suporta, ninguém suportaria, é muita glória, é muita santidade. Deus, ele é 3 vezes santo. Isaías capítulo 6 diz, santo, santo, santo é o Senhor. 3 vezes Deus é santo, 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 santo. Aqui está Jacó lutando, Jacó lutou, mas Deus quis deixar Jacó vivo, Deus abençoou Jacó. Mas você, meu amado, está lutando com Deus? Deus te deu a permissão para você lutar com Ele? É preciso rever essas ações, é preciso rever esta situação, porque Deus, você lutar com Deus, certamente não vai permanecer. Paulo, Deus, ele permitiu Paulo ficar vivo, só colocou nele uma cegueira de 3 dias e 3 noites. Jacó, ele foi ferido nas artículas, que a Bíblia diz que até o dia de hoje não se come lá, no meio do povo israelita, do povo lá, eles não comem as artículas da coxa do animal, assim como diz a palavra, porque Jacó foi ferido na coxa. Que Deus ele aplique esta palavra na tua vida, no teu coração, e possa transformar você. Reveja estas situações, dá de mão uns aos outros, dá de mão a esses homens e deixa eles seguir e avante, porque se as obras for de homem, perecerá, não vai à frente, mas se a obra for de Deus, para que você não venha se achar lutando contra Deus. Amém? Atos 5, 37, 38. Que Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Vamos juntos, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus.